Salve os corneteiros! Este é o resumo desse vídeo. Os corneteiros às vezes podem até passar do ponto, podem até às vezes criar uma crise que não existe. Eles erram a mão, todo mundo erra, mas neste momento de Grêmio, neste momento conturbado do Grêmio, eu acho que os corneteiros, né, os torcedores que ficam enchendo o saco da direção nas redes sociais e basicamente nas redes sociais hoje em dia, né, sem estádio, mas eu acho que esses torcedores estão de parabéns e estão ajudando a salvar o Grêmio. Se não fossem os corneteiros, a gente talvez estivesse jogando com o Paulo Vitor no gol, né? Depois de o Grêmio tentar ressuscitar o Paulo Vitor, rolou uma avalanche virtual, né, contra a direção, comissão técnica, e os caras se assustaram, recuaram, tiraram o Paulo Vitor, até rescindiram o contrato dele. E a nossa pontuação na tabela é ridícula, é patética, mas talvez ela fosse ainda pior se não fossem os corneteiros, né? Porque o Chapecó já nos salvou em pelo menos uns 2 jogos, lembrando rapidamente aqui o Grenal, talvez mais um, então era para ser derrota, virou empate, então tem uns 2 pontinhos aí pelo menos, né? Graças ao Chapecó, graças aos corneteiros, sabe? Aqueles gols que aquelas defesas que do Chapecó, né? Que tu olhava e dizia assim, se fosse o Paulo Vitor, né? Então é isso, os corneteiros às vezes ajudam, sobretudo quando tem uma direção perdida, que é o nosso caso, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque agora a direção, e aqui fica um elogio, né? Não estou fazendo mais um vídeo corneteiro, agora estou dando uma trégua. Mas desta vez a direção parece estar se mexendo e se mexendo de uma forma mais interessante. Eu já fiz vídeo, né? O último vídeo eu falei brevemente da contratação do Matias Villasanti, né? O paraguaio do Cerro Porteño, que parece que está tudo mais encaminhado e acertado, né, com a participação do Churin até ajudando nesse meio de campo. E o outro nome ventilado antes, né, o Matias, 24 anos, e o outro nome ventilado é o do Campas, colombiano do Tolima, que tem 21 anos também, parece ser um destaque do time, um cara que, pelo que falam, é meio baixinho, mas extremamente rápido, de muita intensidade, o cara desequilibra assim alguns jogos, um meio campista, né? Então, as duas contratações, pelo que eu vi brevemente na internet, de lances deles, pelo pouco que eu lembro, sobretudo do Matias, mas pelas referências que a gente acaba escutando ou lendo de ambos, me parecem boas tentativas, boas apostas, né? Não podemos cravar que vai dar certo, daqui a pouco um chega aqui e não vai tão bem, sei lá. Mas assim, boas apostas. Boas apostas. E como eu critiquei muito a direção ao longo dos últimos tempos aí por contratações óbvias, é só obviedade, só obviedade, só obviedade, né? Algumas já fracassadas de largada, assim, né? Morte anunciada. A gente antes de chegar e fardar, a gente já sabe que vai dar errado. Então era muita obviedade, algumas delas inclusive nitidamente sem nenhuma chance de dar certo. Aí a direção finalmente parece estar saindo dessa bolha, desse casulo, né? De tipo, meio campo, quem que a gente vai trazer? O Juliano já jogou no Grêmio, já jogou no Inter. Ataque, eu conheço o Luiz Adriano, que já jogou no Inter. Mas eu também conheço o Pedro Rocha, que já jogou no Grêmio. É só assim, sabe? Foi por muito tempo só essas obviedades. Já jogou no Grêmio, já jogou no Inter, já jogou com o nosso atual treinador, né? Ou aí um que outro que fugia dessa lógica era Diego Tardelli, que também é uma obviedade, um cara que o Brasil inteiro conhece, né? Não tinha nenhuma uma contratação criativa, um cara bom que estava meio esquecido no leste europeu, né? Um cara jovem que está surgindo aí no mercado de menos grana, né? O mercado sul-americano, né? Eu acho que todos os países sul-americanos, de forma geral, tem menos grana que o brasileiro, né? Então, tipo, pegar um cara ali da Colômbia, do Paraguai, não é uma missão tão impossível, sabe? E surgem bons talentos ali, o Grêmio nunca olhou para isso.
Então, minha gente, agora parece que está olhando. Parece que está olhando. Essas duas contratações que estão sendo tentadas, né? Até o momento que eu gravo esse vídeo, pelo menos nenhuma é oficial. Essas duas contratações já mostram uma outra característica de contratação do Grêmio. Saindo um pouco do óbvio, né? E tentando olhar para os lados. E como eu sempre digo, as melhores contratações do Grêmio nos últimos tempos, elas saíam do óbvio, né? Jeromel, ninguém conhecia Pedro Jeromel, ninguém conhecia. Maxi Lopes, um cara bom que estava na Rússia depois de passar pelo Barcelona, um cara que tinha talento, estava querendo voltar para perto de casa e na época foi uma bela contratação. O Dudu do Palmeiras, né, que chegou a jogar no Grêmio, estava, sei lá, no Dinamo de Kiev, escondido depois de ter surgido no Curitiba, sem muito alarde. Essas contratações não são óbvias, essas contratações não jogaram no Grêmio, nem no Inter, nem o Renato não treinou esses caras, não, sabe, não tinha essas obviedades. E o Grêmio estava longe de fazer esse tipo de contratação nos últimos tempos, era a grande, esmagadora maioria obviedades, e boa parte dessas obviedades, assim, a gente já sabia de antemão que não tinha muita chance de dar certo. Agora, talvez graças aos corneteiros, né, assim como eles tiraram eles não, nós, né, porque eu me incluo, assim como nós tiramos o Paulo Vitor do gol do Grêmio, talvez nós estejamos influenciando a direção a olhar um pouquinho para os lados. Eu já fiz um vídeo inteiro também falando da culpa do Renato e a culpa da direção, qual é a parcela de cada um, mas só para dar essa pincelada aqui, porque acho que faz parte também desse assunto. Mas era o Renato que pedia, cara, não, calma, né? Quem assina é a direção, todo treinador pode fazer pedidos, até deve, mas o modus operandi que se estabelece, quem define é a direção, quem permite é a direção. O Renato pode pedir à vontade, quem vai contratar ou não é a direção. Ou a direção pode estabelecer 5 nomes mapeados para aquela posição que o treinador quer e o treinador escolhe ali dentro, né? Dá para criar muita barreira que talvez a direção não tenha criado, e aí é culpa dela, direção. Eu lembro uma vez, eu tinha um amigo que trabalhava não sei se eu posso citar o nome, posso porque também nem existe mais, a DCS, era uma das maiores agências de propaganda do Rio Grande do Sul, não existe mais. Era na faculdade, todo mundo queria trabalhar lá e tal, aquela coisa. E teve um episódio que esse meu amigo que trabalhava lá contou que uma estagiária ou estagiária, não me lembro agora, mandou um logotipo errado para a gráfica. Eu não lembro quem era o cliente, se era Tramontina, mas acho que era alguma coisa aqui do Sul até. Acho que era Tramontina. Mandou o tal do logo errado, porque eles tinham recentemente mudado de logo, né? Eles tinham refeito lá a parte gráfica e tal, e ela mandou, por engano, o logo antigo. Resumindo, os caras imprimiram lonas para botar não sei o que, outdoor, sei lá, o que os caras fizeram assim, ó, fizeram um monte de coisa com aquele logo que ela enviou para a gráfica errado. Os caras da gráfica foi lá e fez, sei lá, deve ter dado uns 50, 60 mil reais de gráfica, porque era um negócio gigante assim. E aí o prejuízo foi para a agência, né? A agência que errou. O que aconteceu? Demitiram a estagiária, se eu não me engano. Demitiram a estagiária, porque foi um erro grave. Mas demitiram um diretor de criação que estava acima dela, que era bambambam, assim, renomado na área, conhecido na área. Que essa estagiária estava debaixo do guarda-chuva dele ali, né? Ele que tinha que estar... né? Tu não pode deixar a estagiária mandar um negócio assim e tem que passar por ti, tu tem que aprovar, tem que ver se está certo, né? Então, por tabela, sobrou até para um cara grande que era um valor interessante da agência, sabe? Eu não sei se essa história é bem assim, se eu estou confundindo até a agência, se eu estou confundindo a empresa envolvida. Às vezes eu posso estar me confundindo, tá? Mas eu acho que era mais ou menos assim a história, e eu acho que tem a ver com o Renato no Grêmio, sabe? Não que o Renato fosse um estagiário, mas entende que hierarquicamente ele está abaixo da direção. Não é assim, errou, é culpa dele. Não. Se é culpa dele, quem está acima tem que responder junto. Então é esse o tipo de pensamento que eu tenho. E agora estou aqui, na verdade,
reconhecendo que esses dois nomes que o Grêmio vem tentando, se vão dar certo ou não, são outros 500, mas de largada, de antemão, a gente já consegue dizer que sim, são boas apostas. Agora é esperar para ver se de fato eles confirmam e ver como vão se sair em campo. Era isso, hoje tem Grêmio e Chape, espero que não pode ter outro resultado que não uma vitória, é vencer ou no máximo, na pior das hipóteses, vencer e depois do jogo tem novo vídeo aqui. Feito, falou, abraço.